Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sempre começo o vídeo tomando água, né? Porque antes então, ou eu gravo um vídeo antes dos luzes, ou eu rezo, então a boca fica seca. Então vamos para esse vídeo bem simples. Eu sou Fer Moraes, antes de tudo, seja muito bem-vindo ao canal Luzes. E vamos para esse vídeo, como eu estava falando, que fala sobre teoria e programação. Por que muitas pessoas, então, ou a maioria, simplesmente não começam, não se interessam por teorias, ou melhor, por palavras, por exercícios, ou nas mesmas palavras de Jesus sobre o amor, porque muitas vezes as pessoas fogem para uma qualidade de vida superior. Vamos entender um pouquinho. Teoria e programação. 433. O conhecimento teórico advém do racional, mas não tem necessariamente base na experiência. Sabe, gente, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos conhecendo a teoria e exercícios e reflexões do processo da reforma íntima. Só que, obviamente, nós não temos uma certa experiência por muitos sentimentos e muitas vezes o que o livro fala. Porque, sinceramente, esse livro eu li há muito tempo atrás e, como uma luz, vamos dizer assim, eu comecei o estudo desse livro. Então, obviamente que eu não estou lembrado de tudo. Eu estou falando para praticar em minha vida. Então, a teoria, a gente conhece uma teoria, só que a gente não sabe como que muitas vezes a gente pode praticar ela, por exemplo. Né? 434. Conhecer algo, em teoria, significa um exercício de raciocínio sobre determinado assunto. 434 é a mesma coisa do 433, verdade? 435. Há muitas teorias a respeito dos valores cristãos, mas a palavra de Jesus é uma só e pouco dada a interpretações extensivas e restritivas. É clara por si, apesar de alguns encarnados insistirem em tergiversar quando a estudam. Gente, as palavras que Cristo fala, quanto às suas ações, atitudes, não precisa de explicação. Tá? O que ele fala é claro, mais do que suficiente para a gente entender. Há muitas explicações, como por exemplo no Espiritismo, muito exemplo, o Espiritismo ele simplifica mais ainda as palavras de Cristo. Por exemplo, se uma pessoa gostaria de entender melhor, então tem reencarnações, tem outras explicações, só que a palavra de Jesus ela já basta para entender. E muitas vezes as pessoas distorcem. Muitas vezes as pessoas elas transformam a palavra de Cristo em uma palavra seletiva. Por exemplo, amar uns aos outros como eu vos amei. Só que esse amar uns aos outros, amar o próximo, muitas vezes é amar o pai e a mãe e xingar o morador de rua que está passando fome ali na guia, ali na calçada. Não é verdade? E simplesmente quando a gente distorce as coisas, a gente tem erros graves, porque nós somos influência então para as outras pessoas, principalmente para os pequenos. 436. Conhecer, pois a reforma íntima em teoria quer dizer entendê-la racionalmente, o que não significa por si só o seu implemento na prática. É aquilo. Nós estudamos sentimentos, nós estudamos teorias e programações, como nesse caso, só que não é simplesmente você praticar aquilo que está escrito. É um pouco complexo, ou melhor, obviamente que a gente precisa praticar, só que nós precisamos estudá-la e criar estratégias, vamos dizer assim, para poder praticá-la.
deixando bem claro, para não ter dúvida, nós precisamos praticar o que nós lemos, tá bom? Só que muitas vezes nós precisamos estudar mais para saber como então usar nas nossas estratégias. 437. A inteligência do ser humano, no entanto, é primorosa o suficiente para, conhecendo de fato a teoria em todos seus pontos, aspectos e detalhes, não deixar de aplicá-la, quando a entende benéfica a si mesmo. A nossa inteligência, ou melhor, a gente sabe muito bem que os fatos e teorias em todas as suas letras e todos os seus pontos, a gente precisa praticar. A gente precisa entender que é para o nosso bem. E então, pegando em princípio que é para o nosso bem, mesmo que você simplesmente negue que seja um benefício para as outras pessoas, assim que você levar a reforma íntima como então concedendo puro esforço, até sem você perceber, já vai beneficiar as outras pessoas pelo simplesmente a mudança da sua vida. É verdade? 438. Isso exprime o mandamento básico. Conhecer uma teoria de forma autêntica é o primeiro e grandioso passo para executá-la. Gente, esse 438 ele é meio assim, né? Porque está falando para a gente conhecer uma teoria de forma autêntica. Olha, o que é falado aqui no livro do Fundamentos da Reforma Íntima é direto. Não tem fórmula para você fazer uma reforma íntima sem ferimento. Parece que tem o livro espírita, não li ainda, não posso julgá-lo, mas o título é Reforma Íntima sem dramas, alguma coisa assim. Olha, gente, a gente precisa simplesmente entender que aquilo é autêntico, não tem outra saída. Muitas vezes a gente quer ir para um caminho mais fácil, não é? O livro está aqui, não é verdade? É a gente que simplesmente faz e entenda que é o original. Por exemplo, se você não perdoar, você pode ficar doente. Ou a mágoa, ou a acidez do ódio no seu corpo pode lhe trazer um câncer, não é verdade? 439. Se o indivíduo conhece a palavra do Cristo na sua pureza singela, entende a lei do amor na sua plenitude, tendo noção de que necessita dela para crescer, evoluir e progredir espiritualmente. A gente precisa simplesmente... A gente não tem noção, primeiramente, da seguinte informação. As leis de Cristo, ela funciona para todo o universo. É a lei do amor e da caridade. Tá? A pessoa, querendo ou não, passa segundos, minutos, dias e horas e séculos, milênios e meses, a palavra de Cristo não passa. Ele mesmo disse isso e, obviamente, passaram 2000 anos e a gente prova mesmo que jamais vai passar, porque para uma sociedade funcionar perfeitamente, para que todos sejam equilibrados, para ninguém passe necessidade e para a gente simplesmente viver num lugar melhor, é a gente praticar a lei do amor. Na verdade, a lei da coletividade. Se tivesse coletividade, não teria desigualdade social. Mas, infelizmente, as pessoas são gananciosas, a maioria, na verdade. 440. Conhecendo, pois, verdadeiramente a teoria, sabendo que o seu implemento somente lhe traz benefícios, como que o encarnado deixa de aplicá-lo? É uma questão muito profunda. Porque a pessoa simplesmente, principalmente cristão, ao conhecer as palavras de Cristo,
ela simplesmente sabe que ela vai ganhar muito com isso, ela vai ter uma vida melhor, ela vai se tornar uma pessoa melhor, só que ela nega. Ela não quer saber disso. Ela simplesmente ela deixa de lado. Ela não aplica. Quem teria essa inteligência, talvez, vamos dizer assim, de negar algo que possa beneficiar ela? E nós temos pessoas que é cristã e simplesmente não aplica. Talvez aí assumir o cristianismo, não julgando, obviamente, mas é um mal, né? É um mal para ela principalmente, e para quem rodeia, que muitas vezes ela pode ir simplesmente mostrar um Jesus malvado para uma pessoa que não conhece, e então simplesmente distorcer, se distorcendo, pode aí distanciar ainda mais Cristo daquela pessoa, não é verdade? 441. Até aí eu completar uma coisa, eu não estou lembrado, vocês me perdoem. É a mesma coisa do 440. Por que as pessoas não praticam a lei do amor? Por que duvidam de sua eficácia? São questões presentes no cotidiano de muitos homens. O que acontece é que muitas vezes o que atrapalha a pessoa estudar e praticar é simplesmente a sua arrogância, o seu orgulho, a sua estupidez, vamos dizer assim. A pessoa aí magoa e ela sempre diz aí, com o seu orgulho, que jamais vai perdoar, sabendo simplesmente que o verdadeiro mal em não perdoar está com ela ali. É verdade? É algo que, sabe, gente, é igual que eu falo, nós somos criancinhas ainda, nós não entendemos a palavra de Cristo perfeitamente, e é por isso que nós estamos em um mundo caótico, um mundo que é bastante infeliz, com extrema violência. Porque as pessoas simplesmente elas acham mais fácil o caminho do ódio do que o caminho do amor. Eu sempre falo isso como professor de história, quando meus alunos perguntam sobre o nazismo. Por que muitas pessoas seguem o ódio? Por que muitas pessoas seguem Hitler, Mussolini e por aí vai, né? Porque muitas vezes, ou melhor, muitas pessoas acham o caminho do ódio mais fácil. Na verdade, vocês podem olhar mesmo para a televisão e sites onde o ódio, o sexo explícito, o sangue, ele tem mais audiência do que as caridades, né? 442, né? 442 simplesmente responde a pergunta do 441. A resposta é simples, porque não entendem. De fato, pensam conhecê-la, imaginam saber qual é o seu conteúdo, mas a teoria ali está mal compreendida, sendo fantasiosamente interpretada ou manipulada. Porque realmente as pessoas mesmo não entendem, então, essa lei do amor, na verdade. Realmente aí elas conhecem, dentro do seu inconsciente, elas têm a lei divina, elas sabem muito bem que Cristo ensina, só que muitas vezes as pessoas elas seguem os outros, tá? Ela vai aí para pessoas que elas são manipuladas, até principalmente por líderes religiosos, como que eu disse em outro vídeo, eu acho que é religião e materialismo, alguma coisa assim. E é impressionante isso, né? Cristo fala A, o líder religioso fala B e a pessoa vai pelo B, né? 443. Sendo o homem um ser racional, com capacidade ímpar de entendimento e coordenação de ideias, né? Quando tem total conhecimento da teoria cristã, não sofre tanto quando na realidade acontece com muitos. É igual aquilo que eu falo para vocês. Na quarentena, é verdade? Quando nós temos, por exemplo, se você pensar em a vida de um cara que segue o cristianismo à risca,
um cara espírita que respeita e tem consciência e procura praticar a reforma íntima, e você compara então com uma pessoa que ignora as leis, a palavra de Cristo, principalmente disse ela da mediunidade, se ele negá-la, você vê o abismo que existe entre as duas vidas. Quem vai ficar doente? Quem aí vai passar muito tempo brigando? Quem vai realmente pode até ficar perturbado, pode até cometer suicídio, principalmente nesses tempos onde a mediunidade ela está muito pesada, na verdade. Obviamente, então, a pessoa que não segue não é castigo, porque simplesmente nós falamos que seria a ignorância daquele momento, né? Não existe castigo. Existem simplesmente pessoas que negam, pessoas que elas se consideram muitas vezes como deuses, e então a pessoa simplesmente ela escolhe essa vida, não é verdade? 444. Esses ouvem a teoria, pensam sobre ela, assimilam muito de seus pontos, mas fogem ao seu cumprimento porque teorizam, em seu lugar, uma dessa alternativa, que lhe permite continuar com os seus desvios de comportamento. E aí, desse 444, eu estava vendo uns comentários sobre porte de arma, sobre ordem em um grupo espírita no Face. Então, simplesmente, a pessoa, talvez ela não entendeu ainda a palavra de Cristo, ela fez um comentário ali como que eu entendi, que ele tem que defender a família dele, se Cristo vivesse, ou melhor, que Cristo... Não, eu vou usar outro exemplo. Uma vez eu fui comprar pão em uma padaria, em uma cidade, e o cara estava falando de porte de arma, e ele soltou uma frase da seguinte forma, né? Que ele era diácono daquela cidade, e ele usou uma frase assim, que naquele tempo não tinha arma, que aquele tempo que Cristo passou já foi, nós estamos em outros tempos. Gente, a pessoa ela usa essa teoria para sustentar, para defender o seu porte de arma. Só que há uma contrariedade, um erro muito grave, principalmente se ele não sei se ele se formou diácono na Igreja Católica, porque Cristo, ele era pacífico, ele é pacífico. Ele pratica, então, ele nos ensinou a paz e a caridade. Se simplesmente ele ensinou a paz e a caridade, e como que eu acabei de falar que jamais a palavra dele ia passar, como então essa pessoa me fala que as palavras dele seriam ultrapassadas? Mesmo que você diga, mas ele falou que no tempo de Cristo era ultrapassado. Gente, o tempo de Cristo era ultrapassado, mas ele não. Então, infelizmente, nós temos essas pessoas que fazem de tudo aí para defender essas ideias absurdas, né? Mais uma vez, vocês se quiserem, eu monto aqui um vídeo sobre inúmeras provas que Cristo era pacificador e sempre defendeu o amor e a caridade, na verdade, dentro da Bíblia. Então, nós temos, infelizmente, essas pessoas que elas se desviam do verdadeiro comportamento cristão. Né? 445. A reforma íntima é de difícil implemento. Traz sofrimento no primeiro estágio, a quem exercita. Logo, colocar em prática a lei do amor, teoricamente conhecida, é algo sofrível àquele que está acostumado a desdenhar os valores eminentemente cristãos. E acabou, não é verdade? Gente, eu não falei, mas essa é a primeira parte, então, da teoria e programação, porque é muito comprido, tem 3, 4 folhas, então não quero alcançar, obviamente, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E o comentário da 445, que eu sempre falei para vocês, é o seguinte: a reforma íntima, ela é muito difícil.
A partir do momento que você entra em conflito com você mesmo para corrigir esses demônios, corrigir esses erros, a gente sofre muito. Porque muitas vezes a gente precisa aí rasgar o ego, né? Ferir o ego para a gente corrigir ele. Só que quando a gente rasga, quando a gente simplesmente vê que a gente estava errado, quando simplesmente a gente vê que a gente estava machucando os outros, a gente começa a entender. Quando a gente vê que simplesmente a gente estava com muito ódio no coração e muitas vezes a sua cólera, você vê que é inútil, você vê que já começa a valer muito a pena. Porque você salva a sua saúde, você modela o seu coração, o seu espírito, então, para o mundo cristão, para realmente o mundo de Cristo. Você se controlar, você sempre ser positivo, para você olhar o próximo como é o Cristo, né? E é isso. Que a gente simplesmente não desista da reforma íntima. E é claro que é uma luta imensa. A reforma íntima não vai durar uma semana, não vai durar um mês, só se você for muito evoluído. Mas que a gente jamais canse de procurar corrigir esses erros. Que a gente sempre corrija os nossos erros para a gente limpar o nosso espírito de todos os males. Muita paz para vocês, compartilha, curte e é muito bom estar com vocês aqui no canal. Assim seja.